vida não está saindo do lugar, ou de que você está passando pelas mesmas coisas, tendo os mesmos problemas e nada muda. Deixa eu dizer para você, às vezes você passa pelas mesmas circunstâncias, tem os mesmos sentimentos, mas não é tudo do mesmo jeito, porque você já não é mais a mesma pessoa. Então você se move não é em círculos, você se move em espiral. Você vai avançando, se movendo em direção para frente, ou você pode viver uma espiral, que como nós compartilhamos no início, uma espiral do caos. Mas nunca é o mesmo ponto que você volta. O meu desejo e a minha oração é que a transformação da sua vida, ela vai acontecer primeiramente dentro de você, nos seus pensamentos, na sua forma de você enxergar o mundo. Então, eu não tenho a ideia de que um relacionamento saudável não vai ter mais conflitos, não vai ter mais dissabores, tensões. Um relacionamento saudável é um relacionamento que, apesar dos conflitos, das diferenças, nós conseguimos chegar a um ponto do comum, da decisão, da escolha e do processo de poder avançar. Essa é uma decisão saudável. Então, conflitos nós sempre vamos ter. Conflitos são pedagógicos, eles nos ajudam. O que você vai aprendendo são as diversas maneiras de você enfrentar estas dificuldades. Durante a jornada de conselheiro de casais, assim como terapeuta, estudando, ouvindo, uma das questões que tem se apontado como grande desafio é quando os casais conversam e lidam com as questões financeiras, com o dinheiro. Tem sido apontada como a razão número 1 por qual casais se separam, inclusive se sobrepondo a questões de temperamentos, de gênios. Então, é um dos grandes detonadores de divórcios, de distanciamentos, de separações, as questões que envolvem o dinheiro. Durante os próximos encontros, eu estarei partilhando com vocês, serão 4 encontros. A nossa série chama-se Até que o Dinheiro nos Separe. E eu vou estar falando sobre, hoje, o nosso tema é o que o dinheiro fala sobre você. Semana que vem, o que o dinheiro fala do seu relacionamento conjugal. Nós vamos estar falando sobre há diferenças em relação ao dinheiro entre gêneros, homens e mulheres. Pensam, se organizam, valorizam de formas distintas as questões financeiras. E depois nós vamos estar falando sobre o meu, o seu e o nosso dinheiro. Os conflitos que acontecem na hora de organizar um orçamento. Qual será que é o melhor modelo? Do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito? Quais são os diversos modelos que um casal, uma família se organiza para lidar com o dinheiro? É 50%? Como funciona esse negócio? Você cuida do seu, eu cuido do meu, e aí a gente vai andando. Então, quais são as implicações de tudo isso? Vai ser a 3ª palestra. E a 4ª vai ser sobre a comunicação. De que maneira nós podemos comunicar-nos melhor para tornar a nossa vida financeira de verdade próspera. Então, hoje eu vou partilhar com vocês o que o dinheiro fala sobre você. Eu já disse para vocês que todos nós entramos no casamento com diversas bagagens. Muitas delas, elas ajudam e outras atrapalham o relacionamento conjugal. Muitas destas bagagens, elas precisam ser olhadas
e deixar algumas questões de fora. Outras nós precisamos incluí-las, partilhar, melhorar, acrescentar. Uma dessas bagagens que nós levamos é a nossa relação com o dinheiro. E quando eu falo da nossa relação com o dinheiro, eu estou falando de uma construção aprendida. De que maneira o que eu recebi dos meus pais, da cultura, das minhas experiências pessoais sobre o dinheiro, sobre como administrar o dinheiro, como ganhar o dinheiro, como eu gasto o dinheiro, como tomo decisões sobre o dinheiro, como eu uso o dinheiro, qual a relação que o dinheiro tem em relação ao meu trabalho e as influências, valores e significados que o dinheiro tem a ver comigo. Talvez você pode achar estranho a ideia de que o dinheiro fala, o dinheiro conversa, o dinheiro ele se comunica, e isso é verdade. Quando nós pensamos em dinheiro, nós não estamos falando de algo que é neutro, de algo que é inanimado, de algo passivo, de algo que não conversa. O dinheiro conversa e conversa bastante, viu, gente? Inclusive, quem fala isso é Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e a Mamon. Uma referência à ideia do dinheiro enquanto Deus. O que o texto está dizendo, ele está falando de serviço. Ele fala muitas verdades nesse texto. Uma delas que o dinheiro exige serviço. Outra delas que o dinheiro, ela entra numa competição com o nosso coração. Outra delas de que o dinheiro, ele se movimenta de maneira que exige governo. Ele quer nos controlar. O dinheiro aqui, ele está personificado. Porque o dinheiro ele não é neutro. E quando eu falo sobre o dinheiro ser neutro, eu ouvi isso do pastor Edi René, dou os créditos a ele. E ele fez a mesma ilustração que eu achei muito interessante. Quando você pensa de o dinheiro enquanto neutro, você está pensando, esse copo é neutro. Eu posso amassar esse copo. E ele não tem valor. Eu posso jogar aqui. E ele se torna um lixo. Você não vê nenhuma pessoa querendo levar para casa, a não ser que você seja um acumulador, aí já é uma disfunção. Mas isso aqui é neutro, você pode pisar, pessoas não ligam. Mas quando nós falamos de dinheiro, não é a mesma coisa. Cenzinho. Eu queria trazer uma de duzentinho, que aí ficava mais interessante, mas ficou em casa. O dinheiro já não é neutro. Eu posso amassá-lo. Eu posso jogá-lo. Mas geralmente quando você vem alguém assim, já vem aí distraído, já coloca o pé, já tenta amarrar o calçado. Aí vem aquela frase, achado não é roubado. Mas o dinheiro, por mais que ele esteja amassado, ele fala, ele conversa, ele faz promessas, ele tem idealizações. Então o dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro, ele conversa muita coisa. E depende do que você ouviu e de que maneira você tem conversado com o dinheiro no transcorrer da sua vida, ela vai ecoar em inúmeros significados e valores que você vai levar para a sua vida conjugal. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nos nossos próximos encontros. Dinheiro, portanto, não é neutro. Para você ter uma ideia, a Bíblia dá muita importância ao dinheiro.
Na Bíblia nós encontramos em torno de 215 versículos que falam sobre fé. 218 versículos que falam sobre salvação. E você tem 2084 versículos que falam sobre dinheiro. Muito mais. A Bíblia aborda o dinheiro como um fator altamente espiritual. A Bíblia nos aponta que nada tem mais potencial de substituir Deus do que o dinheiro. Nada mais tem mais inclinação do que tentar assumir o nosso coração do que o dinheiro. O dinheiro é altamente espiritual, mas é nitroglicerina. Eu preciso manusear com cuidado, senão explode. Sobre estas relações, eu gostaria de que você olhasse, antes de olhar para seu casamento, você pudesse olhar para você. Qual é essa relação com o dinheiro? Mencionei que o dinheiro não é neutro, ele fala muitas coisas, ele seduz e ele dá poder. Um dos efeitos que o dinheiro se apresenta e conversa com você é que ele diz assim: se você tem dinheiro, você tem poder. Você tem poder. Então ele seduz. Ele é uma conversa que eu preciso ter muito cuidado. Se eu ficar dialogando demais com o dinheiro, ele me seduz de uma capacidade que chega muitas vezes a desnortear completamente o meu coração. O dinheiro, ele cativa. Ele faz exigências, prometendo prestígio, prometendo fama, prometendo a ideia e sensação de importância. O dinheiro, ele exige serviço e dependência em troca de prazer. O dinheiro exatamente aponta esses três elementos: o poder, o prestígio e o prazer. Ele promete a ideia de que você vai ficar feliz. Só que prazer e felicidade não são a mesma coisa. E dentro desta relação de como o dinheiro conversa, dependendo do diálogo, das experiências, da nossa vivência, das heranças que os nossos pais, os nossos avós, a nossa família, as diversas circunstâncias, o ambiente da nossa educação, o colégio onde nós estudamos, como nós fomos recompensados, de que maneira o dinheiro entrou na nossa vida, você vai construir um relacionamento. E esse relacionamento você leva para o casamento. O dinheiro é o maior instrumento de validação da nossa contemporaneidade. É quem carimba, literalmente, o dinheiro, ele carimba, ele valida o que as pessoas são, como as pessoas se veem, qual é o valor que elas dão para si mesmo. Está muito relacionado ao dinheiro. O dinheiro, por exemplo, valida a pessoa sobre a sua importância. O mercado diz isso para você. Quanto mais você consome, mais valor você tem. Se você não consome, então você não tem. O maior código que funciona é o código do consumidor. Então nós temos uma máquina que se organiza para consumir, ao ponto que faz com que você se sinta menos se você não consumir aquilo que o mercado está proporcionando, porque o mercado precisa girar. Você já passou pela fila de um supermercado? Do Shibata? Aquilo é um inferno para você chegar até o caixa. A quantidade de produtos que você passa, quem está de dieta sofre. Quem gosta de doce também. Uma vez, eu vi uma cena numa dessas caixas que eu achei a força de uma propaganda. Tem uma marca de cerveja que o lema da propaganda era experimenta, não sei se vocês lembram.
Experimenta, nem lembro que marca de cerveja que era. Experimenta. Mas eu estava na fila do supermercado da Lojas Americanas. E a criança passou e tinha as cervejas, e ela pegou e colocou. A mãe diz assim: que é isso, menino? Mãe, eu quero experimentar. Mãe, eu quero experimentar. Então, para o dinheiro, você só tem valor se você é um consumidor. E hoje mudou muito a cultura. Esses dias eu estava acompanhando, apareceu um vídeo de um comediante, e ele tem 30 anos. E ele estava falando uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele diz assim: eu não consigo entender a geração de hoje. Não consigo entender. Porque na minha geração, ele falando como se fosse velho, já 30 anos, né? Eu estava me sentindo tiozão já. 30 anos, assim, na minha geração, a gente, o legal era dizer assim: olha, está vendo isso aqui? Essa camisa? Comprei, paguei 20. E você se sentiu o máximo, que eu paguei 20. Está vendo essa calça aqui? Paguei 10 nela, e você ficava feliz. A geração de hoje: está vendo essa camisa aqui? Pois é, paguei 15 mil. Está vendo esse cinto aqui? Gente, tem cueca de R$1.000. Acredita nisso? Tem cinto de 5 mil. Então é a ideia de que quanto mais você consome, quanto mais você gasta, mais valor você tem. Essa é a ideia do dinheiro. Você é importante porque você consome. Dinheiro valida as pessoas sobre o seu sucesso. O quanto você é bem sucedido. Quanto mais você tem, mais você é. Dependendo do sucesso. Dependendo do seu carro, você tem sucesso. Onde você mora, você tem sucesso. O tipo de bolsa que você tem. O tipo de marca de roupa. De que maneira? E estes valores estão tão presentes na modernidade, na nossa contemporaneidade, que quando uma pessoa não tem, então ela não tem esse valor. Os outros se relacionam de uma forma como se ela de fato não tivesse valor. Então hoje o valor não é visto, e a gente não percebe que isso é a sedução do mercado. Tudo é organizado no mundo que está ali fora para você se tornar um consumista. O mundo não está valorizando o caráter, valores, integridade, não. É a questão do consumo. O maior templo de consumo chama-se shopping. É a ideia de que você tem tudo. O quanto você se sente importante. O dinheiro valida as pessoas sobre felicidade. Quanto mais você tem, mais feliz você é. A ideia da compensação. Você vai se compensar. Eu já ouvi psicólogos dizendo: está triste. Menina, você está muito triste. Vai lá no shopping, gasta um pouquinho. Então a ideia é que quando eu não tenho essa capacidade de consumo, então eu não me sinto uma pessoa feliz. Não me sinto uma pessoa feliz. Se eu não estou tendo o que todo mundo tem, se eu não estou comprando o que todo mundo compra, se eu não viajo onde todo mundo viaja, se eu não faço o que todos estão fazendo, então eu não sou feliz. São os mitos do dinheiro. O dinheiro valida a pessoa sobre o que elas sentem, como elas se sentem, se elas se sentem seguras ou não. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais seguro eu me sinto. Pergunta para os ricos se isso é verdade. Na verdade, quanto mais dinheiro... Sabe quais são os 2 grandes medos do rico? É não ganhar. É não ganhar. Não ganhar mais. Sabe qual é o grande medo deles? Perder. Não há uma ideia. Então o dinheiro, ele traz ideias.
Quanto mais você tem, mais importante você é. Quanto mais você tem, mais poderoso você é. Quanto mais você tem, mais feliz você é. Quanto mais você tem, mais seguro você é. E estas são as validações da ideia do dinheiro. E muitos de nós crescemos nestes ambientes. E às vezes, consciente ou inconscientemente, fomos reforçados com a ideia do dinheiro. Como o dinheiro veio na nossa vida. Muitas vezes ele vem como ideia de compensação. E isso distorce muitas vezes os nossos relacionamentos. Por se uma mulher, por exemplo, ela não se sente importante e ela aprendeu que a importância está na capacidade de consumir, logo, se ela não está consumindo igual a todos, portanto, ela não se sente bem-sucedida, não se sente feliz. Se esse homem não compra tudo que ele deseja, então, portanto, ele não é feliz, está faltando algo, ele não é ninguém. O pior ainda, eu quero provar para alguém que eu sou. Eu quero provar que eu tenho importância, que eu tenho valor. E é interessante as dores que isto se carrega. Quantos filhos às vezes compram o carro e vêm para a mãe ou para o pai. Aí às vezes o pai tem um outro valor e não valida, não elogia do jeito que ele esperava. Aí o filho sai pior, sai derrotado. Que não foi validado. Não foi validado no que tem. Ou muitas vezes assim, eu vou provar para meu pai que eu consigo. Vou provar para minha mãe. Vou provar para ela. Vou provar, vou mostrar. E muitas vezes a gente está se organizando em função dessas falsas validações que o dinheiro tem colocado sobre nós. O dinheiro tem o poder de cristalizar crenças sobre a vida. Todos nós muitas vezes possuímos investimentos ocultos, ideias, pensamentos diretamente relacionados ao dinheiro, que muitas vezes estão desorganizando a nossa vida e afetando profundamente o relacionamento conjugal. Muitas vezes os casais estão discutindo sobre fatos que envolvem dinheiro. E eles não conseguem se desfazer destes nós, porque o problema não é aquele evento. Não se trata dos 100, os 200 reais do churrasco de domingo. Ou não trata-se da ideia do futebol, ou daquela pescaria, ou aquele vestido, ou aquela roupa, ou aquele tratamento, ou aquela ideia. Não tem a ver muitas vezes com coisas, mas com os valores, com os pensamentos, com as ideias. A cultura e o ambiente em que está inserido, em que nós estamos inseridos, influencia sobre as crenças e valores relacionados ao dinheiro. Existem crenças que são cristalizadas por causa dos sentidos e significados que construímos em nossa história familiar e de vida. Eu quero mencionar algum desses pensamentos. Que tipo de mentalidades levam casais a brigarem? Que está presente em nós. A primeira delas, a mentalidade da falta, a mentalidade da escassez. A mentalidade da escassez, ela foi uma mentalidade moldada, treinada para lidar com a escassez, para lidar com o pouco, para lidar com a dificuldade. Mas ela se acostumou tanto a lidar com a dificuldade que ela não sabe lidar com a abundância. Ela não se autoriza. É o tipo de pessoa que não consegue desfrutar da felicidade, da prosperidade, do avançar, do ter, porque consciente ou inconscientemente ela se sente culpada de estar bem. É muito comum a mentalidade da escassez, é o tipo de pensamento da pessoa
que as coisas começam a ficar muito boas, agradáveis, satisfatórias, e a primeira coisa que ela tem como contato quando vem a felicidade é medo, dizer assim: está tão bom, gente, vem alguma coisa ruim. Eu tenho medo. Está bom demais. Está bom demais. Estou até com medo, porque alguma coisa vai acontecer. Porque quando fica bom, acontece alguma coisa muito ruim comigo. E isso afasta a prosperidade, afasta a alegria. É uma mentalidade. Acredite se quiser, criamos manias de sofrer. Ficamos, geralmente, uma pessoa que viveu na escassez, na falta, teve pouco, contou moeda, era ovo às vezes de manhã, de tarde, de noite, era salsicha, era dificuldade, às vezes era uma refeição, era muito sofrimento, era contar, e ali aprendeu a lidar com o pouco. E esse aprendizado não é um problema. O problema é você pensar que não é possível você viver desse jeito. Fora do lugar da escassez, você não se reconhece, você não sabe lidar. Porque você foi tão moldado na escassez que você não consegue lidar, porque você acha que não é para você. É o tipo de pessoa que vai dizer assim: olha, tem uma possibilidade de um emprego melhor para você. Não é para mim não. Não é para mim. Eu não sou adequado para isso. Não é minha cara. Não é para mim. Não tem nada a ver. Quem fala não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. O que significa isso? A pessoa está treinada à escassez. Mas é tão treinada à escassez que ela não consegue viver de outra maneira a não ser com a falta. O apóstolo Paulo, ele fala da escassez, mas ele fala do processo de aprendizado para também lidar com a abundância. Lidar com a escassez é um aprendizado necessário, sim. Nós precisamos aprender a lidar com a escassez. Mas a habilidade de lidar com a abundância também é necessária, é outra habilidade. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, sublinha ali, aprendi o segredo de viver contentemente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me... Por que eu posso tudo naquele que me fortalece? Porque eu aprendi a lidar com a abundância e aprendi a lidar com a escassez. Confesso para vocês que nos últimos 2 anos eu aprendi a lidar com a abundância. Acredite se quiser, eu fiz pergunta para Deus: Deus, por que eu não consigo poupar? Primeiro, porque eu me sinto culpado. A minha esposa não poderia me deixar fazer uma visita, qualquer que ela seja, com dinheiro no bolso, porque ela sabe que eu voltava sem nada. Porque a ideia de culpa, os pensamentos de sofrimento, de culpa diante da necessidade era tão grande. E isso não é um pensamento de Deus, irmãos, porque generosidade não tem nada a ver com esse pensamento. Você ser generoso porque você se sente culpado não é generosidade. É síndrome de Salvador, é a ideia de que você quer ser Salvador. A ideia, por exemplo, de ter dinheiro, eu fazia questão de que ele sempre saísse o mais rápido possível, porque se eu tivesse, eu me sentia culpado. Como assim eu posso ter? E isso consumiu, destruiu, prejudicou, atrapalhou, me aprisionou a uma vida de escassez. É uma mentalidade. Eu luto com o pensamento da escassez, porque eu já fui muito treinado. Eu não tenho um problema a lidar com o pouco, irmãos. Eu tenho um problema a lidar com o muito. Sabe aquela pessoa que não está comendo uma comida gostosa?
E no lugar de desfrutar, começa a pensar, que culpa estou sentindo, tem tanta gente com fome, meu Deus. E você pode achar isso piedoso, não é não, viu, queridos? Não tem nada a ver com piedade. Não tem nada a ver com piedade. Isso tem a ver com autocomiseração, com pena, com a síndrome de Messias. Estou comendo gostoso. Tem tanta gente com fome. O que será que as pessoas estão comendo? Ai, meu Deus, não consigo. Isso não tem a ver, isso é mentalidade de escassez. Porque você não consegue nem resolver o problema de que está com fome, não consegue nem desfrutar do que você está vivendo. Então isso não é piedade, não. Isso é uma mentalidade de escassez. Segunda, a mentalidade da falta. Medo que falte. A mentalidade da falta é diferente da escassez. A escassez, ela sabe lidar com o pouco. Ele não sabe lidar com a abundância, ela repele, foge, se afasta. Acha que não é para ele, é para todo mundo. Para ele não, a ele está destinado à falta. Não se autoriza. Esse homem ou essa mulher às vezes é casado com um marido ou um homem que começaram juntos, mas ele desenvolveu ou ela avançou e ele está dizendo vamos para frente. E ele está dizendo não, está bom demais. Aí começam problemas conjugais. A mentalidade da falta é diferente porque ela torna-se um acumulador. Mas não é a mesma coisa da generosidade. Eu quero, eu consumo, mas ela não é movida pela alegria, pelo desejo de avançar, pela vontade de conquistar. A mentalidade da falta, eu quero evitar ao máximo a dor da falta. Elas também foram geradas na dor da falta. Elas também passaram por necessidades. Mas diferente desse primeiro que se acostumou, se acomodou e não aceita a prosperidade, esta aqui quer garantir de que a falta nunca mais aconteça. Então ela é movida por medo, medo do futuro. Ela tem atitudes altamente controladoras. É muito medo de assumir risco e de fazer mudanças. É uma pessoa que tende a organizar-se baseado em projetos de medo e não de visão e sonhos. Pastor, o que é organizar-se baseado em medos? É assim, vou fazer um trabalho assim, vou avançar. Não, e se não der certo? Tem 5% de dar errado. O que eu faço? Não faço, por causa dos 5%. O que determinou? É o medo. O medo de assumir risco. O medo de crescer. O medo de avançar. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa prosperar e avançar na vida se não assumisse riscos. Nunca vi. Só casar já é um risco. É ou não é um risco casar? Quem aqui casou tendo tudo pronto, gente? Eu posso contar nos dedos. Eu mesmo. Decidi casar, não tinha nada. Nem emprego, nem trabalho, só tinha a voz de Deus. 1º de maio eu caso, 18 de dezembro, aliás, fico noivo 1º de maio, 18 de dezembro eu vou casar. Pergunta o que é que eu tinha. R$2.000 a Sueli tinha, que emprestou para o irmão e devolveu 5 anos depois. Só isso que a gente tinha. Só tinha a vontade e a voz de Deus. É um risco. A Sueli é minha doida, ela era concursada. Ganhava muito bem. Aceitou o chamado para ganhar metade do que ela ganhava para a gente no ministério. Sim, emprego sem trabalho. É um risco, gente. Agora, a falta, você tem, mas o medo que cerca você, os traumas, as dores, as dificuldades, o desejo de controlar, você quer garantir de tudo quanto é jeito que não falte. Aí você não está sendo guiado mais por projeto, por vida, por visão. Você está sendo guiado por medo. Você tem, mas você vive como se você não. Eu conheci uma pessoa assim, que depois da morte do marido, a esposa começou a me contar a vida desse homem. E uma vez eu disse para minha esposa, eu quero aprender com fulano de tal. Por quê? Porque olha como ele trabalha, eu não sei do que ele vive, mas ele tem 5 casas.
Gente, tem que aprender com esse irmão para me ensinar a administrar. E um dia, depois que ele morreu, eu fiz aconselhamento com toda a família. Aí eu comecei a descobrir como era a vida daquele homem. E eu disse, não quero mais não. Porque uma das coisas que a esposa me contou, que ele comprava, eram 4 pessoas, ele comprava 3 asinhas. E eram essas 3 asinhas que fazia. O medo da falta era tão grande. Era tão grande que ele nunca conseguiu desfrutar do que ele tinha. Morreu e deixou tudo para o Ricardão. É verdade. Hebreus 11, versículo 8. Eu não estou rindo, mas é verdade. É verdade. Hebreus 11, versículo 8 e 9. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pela fé, Abraão. Irmão, se você quer crescer na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, você sempre vai ter que assumir riscos. Mas não assuma nada se Deus não der uma palavra para você. Aí você vai estar tentando Deus. Mas não pense que os passos de fé, tudo está pronto. Não é assim não. Então muitas vezes a mentalidade da falta nos impedem de viver um crescimento. A mentalidade insaciável. A mentalidade insaciável, ela é boa de conquistar. Porém, ela mantém um coração que não se alegra, ela não desfruta. Ela não é movida pelo medo de perder. Ela é movida pelo desejo de alcançar, de conquistar. Guerreiros, trabalhadores, vou conseguir, vou fazer, empreendedores, e eu quero alcançar. Mas a alma deles não se alegra. É insaciável. É o que diz o texto em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, 18 e 19, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de trabalhar e não terminar como Deus, descansando e desfrutando, tem uma disfunção. Há pessoas que não se saciam. Há pessoas que elas conquistam, são conquistadoras, mas a alma delas não descansa. Não tem folga. É um mundo corrida, corrida, corrida. Dá sempre a impressão que está correndo, correndo, correndo. Nunca tem tempo. Não desfruta. Compra casa na praia, em Campos do Jordão, mas nunca vai lá. Compra aquelas louças lindas, mas nunca usou. É aquela coisa de que não consegue, se autoriza a conquistar, mas não se autoriza a desfrutar. A Bíblia vai dizer: isso não faz sentido. Isso é loucura. É loucura. Então, como os conflitos acontecem? Porque dependendo daquilo que você tem estas distorções, às vezes as coisas desandam. E se eu não me unir na mesma mentalidade e nas mesmas intencionalidades, e eu não entender que estas questões são disfunções, isto vai distorcer a minha vida conjugal. E pior, irmãos, eu vou ensinar estas coisas aos meus filhos.
eu vou ensinar estas coisas aos meus filhos. Eu vou passar essa herança de geração em geração. Que herança você tem passado? Qual é a relação que tem com o dinheiro? O dinheiro fala, o dinheiro conversa. A mentalidade da acomodação. A mentalidade da acomodação é uma mentalidade que confunde-se com gratidão. Ela confunde gratidão com acomodação. A mentalidade da acomodação, ela muitas vezes usa um discurso bíblico, mas a função é distorcida. Ela vai dizer, eu sou grato ao Senhor, eu estou contente com o que eu tenho. A Bíblia está dizendo, pastor, em tudo dai graças, alegrai-vos com as coisas que você tem. A palavra de Deus diz que a gente tem que desfrutar e se alegrar com o que a gente tem. Isso é bíblico? É, amém e aleluia. Mas há quanto tempo você está assim? Que mesmo lugar? Irmãos, eu entendo e eu já vivi essas realidades muitas vezes enquanto filho, já vivi também essa realidade enquanto esposo. Entrar numa casa sem reboco, já entraste numa casa sem reboco, irmãos? Do jeito, irmãos, eu acho isso lindo, maravilhoso, aprendi isso com meu pai e com minha mãe. Mas 20 anos sem reboco é acomodação. É acomodação. Eu como pastor, já confrontei muitos homens com isso. E eu não tenho medo nem vergonha, e eu confronto mesmo. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4. Eu falo, beleza, não precisa rebocar a parede toda não, faz um quadradinho. Mas avança toda semana, todo mês um pouquinho. Você ser grato, você desfrutar, você se alegrar com o que você tem, aleluia, amém. Mas você precisa avançar. O que não se move, fede. O que não se movimenta, adoece. O que não avança, não tem vida. A linha reta é morte. Em qualquer área da vida, financeira, conjugal, emocional, material, intelectual, qualquer área da vida que você fique reto durante muito tempo, vai adoecer. A ciência vai dizer isso. Quer envelhecer bem, treine somente com novas atividades cognitivas. A ciência vai dizer isso. Senão a sua memória vai afetar, vai se cansar. Quer ter uma vida saudável? Faça exercícios. Movimente-se. Leia todos os dias a Bíblia. Um pouquinho. Movimente-se. Porque acomodação e gratidão são coisas diferentes. Gratidão é a satisfação. Obrigado, Jesus, pelo que eu tenho. Acomodação é as coisas continuarem do mesmo jeito há muito tempo. Há muitas mulheres que estão padecendo, dizendo, pastor, esse homem não se mexe, esse homem não se move. Há muitos maridos dizendo, pastor, essa mulher não se cuida. Está do mesmo jeito, não olha, não se preocupa. A gente precisa olhar para isso, irmãos. A vida se movimenta. A vida se movimenta. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim serão abençoado o homem que teme ao... Gente, esse salmo é maravilhoso. É feliz o homem que faz o quê? Que trabalha. Os seus filhos, a sua esposa, as coisas se movimentam.
Eu já aprendi a fazer assim, irmãos, quando tem alguma coisa que não está se movimentando na minha vida, eu paro para avaliar. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não está boa, não. Qualquer coisa, não está avançando, precisa mudança. Alguma coisa eu não estou vendo, alguma coisa eu preciso ver. Porque precisa se movimentar. Eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar. Agora, amém, estas questões, estas posturas da vida, elas não podem permanecer assim. A penúltima mentalidade, mentalidade do consumismo. Ganha e conquista, porém não administra sabiamente. É seduzido pelo mundo do consumo. Ganha. Às vezes tem muita alegria, ganha, mas tem um problema de administração. Não é generoso muitas vezes. Do mesmo jeito que vem, vai embora. Muitos ganhos, muitas perdas. Ganha 10, come 11. Sabe, não é por falta, é dificuldade de administrar. E aí nós vamos ver na terceira palestra sobre isso. Há muita necessidade. Irmãos, nós temos o Brasil, assim como a América Latina, é uma cultura extremamente imediatista no que se trata de dinheiro. A maioria das pessoas tem um plano só para o próximo mês, e olha lá, viu? Você faz planejamento financeiro, irmãos? A pessoa pergunta, faço. Mês que vem, eu sei muito bem, eu planejo todo mês. Fala assim, irmão, você sabe como vai ser o seu gasto em fevereiro? Isso aí não, né, pastor? Deixa eu chegar lá. Você sabia que a maioria, o que faz o brasileiro mais se endividar? Você acredita? Sabe o que é? 13º. O que faz o brasileiro mais se endividar é 13º. Porque ele pensa que tem mais. Mas na verdade é tudo mentira, porque 80% vai para imposto. E você acha que você tem um salário a mais. Não, é tudo imposto. IPTU, IPVA, material das crianças. Você vai gastar tudo. Aí só que o pessoal acha que tem mais um salário e começa a gastar. E aí começa, começou em março, já começou o desespero. Aí começa cheque especial, tal. E aí você vem sobrevivência. E aí quando você está tentando recuperar, você tem que comprar roupa de inverno. Aí afoga de novo, mais uma. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não sei como planejar. Sim, irmãos, você sabe como planejar. Existem possibilidades de prever. Se você anotar tudo que você gasta durante um ano, você vai ter uma ideia de como o seu dinheiro está indo embora. Planejamento mínimo deve ser um ano. 12 meses. 12 meses deve ser o planejamento mínimo. Então a mentalidade consumista, ela é governada por um pensamento. Gastar o dinheiro que eu não tenho, comprar o que eu não preciso, para mostrar para pessoas que nem gostam, mas querem impressionar. Esse é o dinheiro. Sabe qual é o pior veneno de uma vida de um consumista? Chamado de promoção. Promoção. Porque promoção, geralmente você compra algo barato que você não vai usar, portanto é caro. Porque tudo que você não usa é caro. Repita comigo, tudo que eu não uso é caro. Os estudiosos dizem que se você tem uma roupa que não usa nos últimos 12 meses, a probabilidade de 95% de você nunca mais usar é grande. Você não vai usar mais. Vai usar mais. Então é o princípio da simplicidade, é o princípio de você usar. Para terminar, a mentalidade conquistadora é a mentalidade que reconhece os princípios da prosperidade e da satisfação. Essa mentalidade, diz as Escrituras, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a mentalidade conquistadora requer time, requer equipe, requer trabalho, requer intencionalidade, prevê crises,
Tudo isso nós vamos falar no nosso último encontro. Como nós vamos entrar nesse lugar. Para terminar, quero ler um versículo que diz: melhor é o pedaço de pão seco com paz e tranquilidade que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Talvez essa é apenas uma introdução de quantos conflitos podem acontecer. Como eles acontecem, pastor? Eles acontecem porque as mentalidades precisam ser curadas e transformadas. Eu não sei qual é a mentalidade que pode estar governando você. Eu não sei quais são as marcas que você pode ter. Mas saia daqui com a pergunta: o que o dinheiro conversa comigo? Quais são as heranças que eu tenho? De que maneira eu construí valor e significado na minha vida? Que tipo de casamento eu gostaria de ter? Será que o meu casamento é cheio de banquetes e brigas? A palavra de Deus vai dizer que o motivo de muitas brigas pode ser a questão do dinheiro. Algumas perguntas cabem a você. Você está ouvindo o que a sua esposa, o seu esposo está falando para você sobre o dinheiro? Quais são os significados que as coisas têm para você? Às vezes o dinheiro se apresentou muito como afeto, como compensação. Uma das coisas que mais a gente tem ensinado é a compensar com dinheiro. Compensar com dinheiro. A forma como mais a gente tem compensado a ausência, falta, erros, tem sido com questão relacionadas ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, irmãos, se ele não nos governar. O pastor Hernandes Dias Lopes diz: o dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Depende de quem controla quem. Se você controla o dinheiro, é bênção, mas se o dinheiro controla você, é um problema. Semana que vem, nós já entramos de forma direta já nos conflitos conjugais de gênero. Como o dinheiro fala para o casamento? Por que os casais brigam tanto? Como fazer com que esse homem entenda, pastor, as minhas questões relacionadas ao dinheiro? Como que eu faço, pastor, para essa mulher entender que planejamento para ser respeitado, Jesus amado? Por que ela faz com que eu me sinta um fracasso, como se eu não conquistasse nada? Por que ele não entende, pastor, que ele precisa se mover? Casei com esse homem pobre na esperança de que ele se movesse. Uma mulher casa e se apaixona com uma pessoa pobre, mas ela não fica 30 anos naquela vida, não. Ela anseia que as coisas avancem. Talvez o melhor jeito dela conversar com você não seja adequado ou assertivo. Então, sobre essas coisas, semana que vem promete. Agora foi apenas uma introdução para você entender o plano de Deus. Que mentalidade está governando a sua vida? Vamos orar por isso. Eu queria convidar você, fique em pé, ao desafio. Eu quero orar pelo seu casamento, pela sua vida financeira. Hoje iniciei 21 dias de oração. Quero te convidar a esses 21 dias de oração. São várias razões pela qual nós estamos orando. Mas uma das coisas que eu estou orando pela sua vida é para que Deus traga cura no seu casamento e na sua vida financeira. Que Deus torne você próspero. Que você viva aquilo que nós lemos em Eclesiastes, que dois caminhem fortes e juntos e conquistem e vibrem e celebrem e sejam parceiros. Mas antes disso você precisa corrigir a mentalidade. Qual é a mentalidade? Amado Senhor, eu quero orar nesse momento pela vida dos meus irmãos. Intercedo pela vida deles, ó Pai. Cada um deles, Senhor. Os que estão sozinhos, os que estão acompanhados, os que são casados, os que são solteiros. Há muitos valores
que precisam ser transformados, mudados em nós. Há muitos pensamentos. Muitos de nós aprendemos apenas a valorizar a capacidade de consumo. Muitos de nós, ó Pai, só valorizamos o trabalho braçal e não o trabalho intelectual ou ensino. Muitas vezes, ó Pai, as nossas dores têm guiado o nosso futuro. Muitas vezes a escassez, a acomodação, a falta, o medo tem guiado. Senhor, nós temos precisado aprender a viver como o apóstolo Paulo, contentamento, aprender a lidar com o muito, mas também com o pouco. Então, Senhor, eu quero orar por cada casal que está aqui. Eu peço que o Espírito Santo de Deus convença e amplie e fale sobre o tipo de mente, os tipos de pensamentos que podem estar cristalizados em nossa vida. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, cura-nos, ó Pai, transforma-nos, derrama sabedoria para poder comunicar e falar e ouvir. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor trouxe o teu povo aqui. Oramos e abençoamos o teu povo, Senhor. Amém e amém. Vamos cantar. Louvemos ao nosso Deus.